As 70 semanas de Daniel, terceira parte. Como observamos até agora, podemos determinar os 2 decretos para o início das 70 semanas de Daniel, porém podemos concluir que o decreto de Ciro, de 536 a.C., abrange um período maior do que os 490 anos. A profecia pode ser encarada como sendo de um período de 70 anos de cativeiro, e um período de um único sete, ou uma única semana, que é o dobro de tempo da primeira metade da semana profética, faltando assim a metade de um tempo, ou seja, os tempos dos gentis. Após os 70 anos de cativeiro, Daniel acreditava que o reino de Israel seria restaurado. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi, pelos livros, que o número de anos, de que falará o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Daniel 9, versículos 2 ao 3. Mas como sabemos, depois dos 70 anos de cativeiro, Jerusalém não foi restaurada, ela saiu debaixo dos pés de Babilônia, e continuou sob poder dos medos e persas, depois continuou sendo pisada pelos reis da Grécia, e depois pelos romanos. Podemos concluir que os 70 anos era apenas o período de desolação que seria cumprido, apenas pelos babilônicos, faltava o período das suas meretrizes, ou seja, dos medos e dos persas, dos gregos e dos romanos. Qual é o sentido de tudo isto? É que a desolação iria durar apenas 70 anos, passados os 70 anos, ela, Jerusalém, não foi restaurada. O anjo acrescentou um 7 à profecia ou uma semana. Como vimos, as profecias indicam que o decreto de Ciro como sendo o decreto para restaurar e edificar Jerusalém, ou seja, não era para a reconstrução do templo, e nem da cidade santa, não era para a vinda do Messias e nem para a expiação pelos pecados do povo, e sim para a volta do reino de Israel que foi cortado e dado para a Babilônia a Grande e suas meretrizes. Ó Rei Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele, matava a quem queria e a quem queria deixava com vida, a quem queria exaltava e a quem queria abatia. Daniel 5 versículos 18 ao 19. Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel, ele é o Deus que habita em Jerusalém. Esdras 1 versículos 2 ao 3. Sabemos que quem tem o direito legal de governar Jerusalém, são os descendentes de Davi, e o último rei filho de Davi que se assentou-se no trono de Israel foi Joaquim, em 606, depois Jerusalém foi entregue a Nabucodonosor, e depois a Ciro, que não são descendentes de Davi, mesmo depois dos 490 anos, mesmo depois da reconstrução do primeiro templo, depois da primeira vinda do Messias e da sua morte e ressurreição, os apóstolos perguntaram a Jesus. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Eles estavam querendo saber a mesma pergunta de Daniel quando o reino seria restaurado. Atos 1 versículos 6 ao 7. A partir daí podemos descartar totalmente os 490 anos e o decreto do retorno de Esdras, já que até depois da reconstrução de Jerusalém, depois da vinda do Messias depois da sua morte e ressurreição, o reino de Jerusalém não foi restaurado.
Eles acreditavam que Jesus devolveria o reino a Israel, mas Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. João 18:36. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo, para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. João 6:14 e 15. Podemos observarmos nestes textos que Jesus não foi ungido rei dos judeus e que o reino dele não fazia parte deste mundo. Mas então quando é que Jerusalém vai ser restaurada? E quando Jesus vai ser ungido como os santos dos santos? Rei de toda a terra. E quando isso acontece, o que acontece no céu e na terra? O anjo revelou a resposta a esta pergunta respondendo: a oração de Daniel, que a desolação de Jerusalém duraria 70 anos e 7 ou uma semana. Como vimos até agora, a primeira metade da semana compreende o tempo de 1260 anos, que Jesus fez a expiação pelos pecados do povo de Daniel. Este período de tempo corresponde ao ano de 1866 a.C., ao ano de 606, que é 3,5 tempos e que é metade de uma semana. Logo a outra metade da semana corresponde ao mesmo período de tempo, ou seja, o dobro de tempo ou 2 tempos. O que nos dá um total de 7 tempos ou 7 ou uma semana, ou seja, 1260 anos mais 1260 anos tem um total de 2520 anos. Logo podemos concluir que a segunda parte do tempo, ou os 2 tempos, ou uma semana, ou 7, tem um total de 2520 anos, e devem ser contados a partir do ano de 606 a.C., ou seja, 606 menos os 2520 anos, chegaremos ao ano de 1914 depois de Cristo. Logo este período marcaria o início da última semana da profecia, ou seja, ou os tempos dos gentis. Agora que sabemos, quando começa a última semana, que tem um período de tempo determinado de 42 meses, e 42 meses tem um período de tempo de 1260 dias, e como Jesus fez um pacto com muitos, por uma semana, e na metade da semana fez cessar o sacrifício e a oferta de manjares, podemos concluir com base no sacrifício de Jesus, que este período corresponde à outra metade da semana de 1260 anos. Sobrepondo os tempos, podemos concluir que, 1866 a.C. a 606 com um intervalo de tempo de 1260 anos, cessou o sacrifício e a oferta de manjares, e foi posta a abominação que causa desolação, Babilônia a Grande e suas meretrizes. Logo depois acontece a destruição do primeiro templo. E do ano 27 depois de Cristo, ao ano 30 depois de Cristo, com um intervalo de tempo de 1260 dias, Jesus fez cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e logo depois foi posta a abominação que causa desolação, e acontece a destruição do segundo templo. E podemos definir que, de 1914 depois de Cristo, ao ano de 3174, com um intervalo de tempo de 1260 anos, acontece a abominação da desolação, a destruição que está determinada. Porém, este período de tempo é descrito como um curto período de tempos ou um tempo abreviado. Como podemos abreviar ou encurtarmos o tempo nas Escrituras? Observamos até agora um tipo de abreviação no tempo, da primeira metade da semana, de 1260 anos abreviado para o tempo da expiação pelos pecados do povo de Daniel, para 1260 dias. O profeta Isaías profetizou: E a luz da lua será como a luz do sol,
e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo, e curar a chaga da sua ferida. Isaías 30:26. Podemos conferir o cumprimento desta profecia no ano de 1914, quando foi ligado a quebradura, ou seja, o reino restaurado. Observamos que estes períodos de tempo são os mesmos períodos de tempo contados de formas diferentes. Pela luz da lua, contamos 42 meses, que são iguais à luz das estrelas, ou seja, dos 1260 dias, e a luz do sol iguais a 1260 anos. Uma estrela tem o total de um dia. Uma lua tem o total de 30 dias, ou seja, um mês. Um sol tem um total de 360 dias, ou seja, um ano. Com o sol contamos os anos, com a lua contamos os meses, e com as estrelas contamos os dias. 1866 a 606, temos a luz de 1260 dias, iguais a 42 meses, e a luz dos 42 meses, igual à luz do sol, ou seja, 1260 anos, a luz da lua igual à luz do sol. E de 606 a 1914 temos a luz do sol, ou seja, 360 dias, 7 vezes maior, iguais a 2520 dias, como a primeira metade da semana, tem para cada dia, um ano, os dois tempos também, 2520 dias igual a 2520 anos. A luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias. Como observamos até agora, os tempos sempre são os mesmos períodos de tempos, 1260 dias, que são o mesmo período de 42 meses, que são equivalentes à metade de uma semana. Levando em consideração o sacrifício de Jesus, para cada dia um ano, um total de 1260 anos. 1260 anos abreviado para 1260 dias. Se abreviássemos desta forma, teríamos um período de 3 anos e meio, que seria equivalente à outra metade da semana. Ou seja, 1914 mais 3 anos e meio, chegaríamos ao ano de 1917, o que não é condizente com as profecias. Mas se o tempo não fosse abreviado, teríamos um total de 42 meses, o que em dias são equivalentes a 1260 dias, levando em conta o pacto com os gentis, teríamos um total de 1260 anos, o que é equivalente à metade de uma semana. Teríamos então um período de 1914 com um intervalo de tempo de 1260 anos, chegando ao ano de 3174. Seguindo o padrão, só nos resta, em vez de abreviar o tempo, de anos para dias, abreviarmos para meses, ou seja, de 1260 anos para 1260 meses. Temos então de 1866 a 606, tempos normais de 1260 anos, e do ano 27 depois de Cristo, ao ano 30 depois de Cristo, o tempo foi abreviado para dias, ou seja, 1260 anos para 1260 dias, e de 1914, ao ano de 2019, com o intervalo de 1260 meses, tempo abreviado de 1260 anos para 1260 meses. 1260 meses são iguais a 105 anos. 105 anos transformados em dias, ou seja, 105 anos vezes 360 dias. A luz do sol igual à luz do dia. Temos um período de tempo de 37.800 dias. 37.800 dias dividido por 30 dias, ou seja, em meses. A luz do dia transformada em luz da lua, temos um total de 1260 meses. Agora podemos ter uma visão completa. O tempo de Jerusalém,
de 1866 a 606 a.C., 1260 anos, o tempo de Babilônia e suas meretrizes, de 606 a 1914, 2520 anos, o tempo dos gentis, de 1914 a 2019, abreviado de 1260 anos, para 1260 meses. Podemos conferir a cronologia na história. A mulher perseguida no deserto, durante 1260 dias, o reino entregue a Babilônia e suas meretrizes, e os tempos dos gentis. Somando os tempos de milênios temos um total de 3.780 anos, dividido por semana de 70 anos, temos um total de 54 semanas de 70 anos. Somando as semanas do tempo abreviado, temos 15 semanas de 7 anos. 54 semanas, de 70 anos mais 15 semanas de 7 anos igual a 69 semanas de 70 e de 7 anos. A última semana é a semana da purificação pelos pecados, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. No próximo vídeo vamos estudarmos a volta do reino de Deus, e a profecia da figueira. Até a próxima!